Olá! Olá, aluno! Eu sou a professora Adriana Pastore e vamos dar início à unidade 1 da disciplina Fisioterapia Traumatológica Funcional. Nesse primeiro momento, nós vamos iniciar com definições das fraturas, que é o principal acontecimento de um evento traumático. O que é fratura, então? Fratura é definido como uma condição onde há perda da continuidade do osso, em que uma sobrecarga aplicada a ele durante o trauma é efetuada. Nós temos também as fraturas luxações e as propriamente luxações. A fratura luxação é quando eu tenho a fratura seguida de um deslocamento articular e a luxação é somente quando eu tenho o deslocamento da articulação. São eventos traumáticos importantes e que vão requerer a nossa atenção durante todo o decorrer da nossa disciplina. Como as fraturas, então, elas são classificadas, né? Então, após a sobrecarga efetuada no osso, gerando a fratura, nós temos também os mecanismos de lesão, que são os diretos e os indiretos. O direto é quando eu tenho a força aplicada diretamente sobre o osso fraturado. O indireto é quando o osso fraturado não recebeu diretamente aquele trauma ou aquela sobrecarga. Segunda causa das fraturas, né? As fraturas são traumáticas, como a gente falou, normalmente quando tem essa sobrecarga. A gente pode ter as fraturas por estresse, que é gerada normalmente em indivíduos corredores, que mais para frente vamos abordar esse tema, e as fraturas patológicas, que são quando os ossos, eles sofrem a fratura após um tumor, por exemplo. Eu tenho uma doença óssea pré-existente e o osso, ele sofre o evento de fratura na sequência. Segundo o estado da pele, nós temos as fraturas abertas e as fraturas fechadas. As fraturas abertas é quando eu tenho a exposição dos tecidos moles, como a gente pode ver na imagem, e as fraturas fechadas são quando a pele se mantém com a sua integridade e eu não observo os tecidos que estão embaixo da pele. Quanto ao traço de fratura, o traço de fratura ele é observado nas imagens radiográficas e eles podem ser transversais, orientais, espiraladas e também umas fraturas cominutivas. Nas imagens e no nosso livro-texto, nós temos todas as opções e temos também todas as classificações desse tipo de traço de fratura. Quadro clínico. O paciente que sofre a fratura, ele sente dor e automaticamente ele tem a perda funcional daquele segmento. Então, nós temos deformidade do membro, temos posturas antálgicas, quando o paciente ele fica mesmo numa proteção, numa postura de proteção daquele membro, e a imagem radiográfica é o que vai nos trazer o diagnóstico. Então, as radiografias devem ser sempre retiradas, né, no pronto-socorro, que são na parte anteroposterior, na parte em perfil, para visualização do melhor segmento e de como foi esse traço de fratura. No processo de reparo das fraturas, nós temos três fases, a fase inflamatória, a fase de reparo e a fase de remodelamento. Em um modo geral, essas três fases são fases que acontecem no processo inflamatório de qualquer lesão ocorrida no corpo humano. Com o osso não é diferente, o osso ele vai sofrer esse mesmo processo e esse processo é importante para que guie o nosso processo de reabilitação. Então, quanto mais eu sei sobre o reparo das fraturas, o que acontece em cada fase desse processo, eu tenho uma melhor definição dos meus objetivos e condutas durante o processo de reabilitação. A consolidação do osso não tem uma regra rígida, então a gente não tem como falar que, nossa, o osso cicatriza em 15, 20 dias, 2, 3 meses. É muito variável, porque depende se é um adulto, se é uma criança, se é um idoso que tem algum tipo de comorbidade. Mas, de um modo geral, o tempo médio de cicatrização de um osso é de 3 meses. Qual que é o marco importante nesse tempo de cicatrização? Que são 6 semanas. Em 6 semanas, durante o nosso processo de reparo, é quando eu tenho a formação do calo mole e esse calo mole já é mostrado na incidência radiográfica, direcionando o ortopedista e o fisioterapeuta durante as fases do processo de reabilitação.
Quanto mais eu conheço esse processo, quanto mais eu consigo visualizar isso na imagem, eu consigo antecipar algumas partes do processo de reabilitação. Então, esse marco das 6 semanas é fundamental para que eu consiga dar carga nesse membro e que eu consiga também efetivar e antecipar algumas fases do processo de reabilitação desse paciente. Alguns fatores que vão influenciar a consolidação do osso, principalmente o local da fratura e a condição da vascularização. Então, se eu tenho suprimento sanguíneo preservado e se eu tenho uma boa estabilidade do segmento fraturado, eu de fato terei, então, um bom processo de consolidação. Vamos ver como isso vai funcionar no tratamento ortopédico logo mais à frente. Podem acontecer algumas sequelas e algumas complicações após um evento traumático em um osso. Nós temos as infecções, que é justamente a osteomielite, onde eu tenho uma bactéria que acomete aquela região e que vai dificultar o processo de consolidação do osso. Nós temos a necrose vascular, que é quando eu tenho a interrupção da vascularização e esse osso ele pode sofrer uma necrose, então o osso morre por falta de vascularização. Eu tenho a pseudoartrose, que é a falha da consolidação, onde radiograficamente parece que está consolidando, mas a qualidade do osso formado não é boa. Nós temos a consolidação viciosa, que é quando o osso consolida, tipo desalinhado, ou que realmente ele tem algum outro tipo de alteração. E isso pode causar também, como a gente pode ver na imagem, nós temos os desvios angulares. Então, o osso ele consolida de uma forma errada, alterando, por exemplo, o ângulo do quadril, o ângulo do joelho, do membro inferior, de uma forma geral. Então, isso precisa ser, de fato, tomado sempre cuidado no processo de recuperação para que essas complicações não interfiram na reabilitação do paciente. Primeiro profissional que vai ter contato com o indivíduo que sofreu uma fratura é o médico. Normalmente o médico que é o plantonista ou que está disponível no pronto-socorro, no hospital, enfim, não necessariamente um ortopedista, mas sim é o médico que faz o primeiro atendimento. O paciente que sofre uma fratura vai chegar para o fisioterapeuta somente após do tratamento médico aplicado. E como o médico decide como que será esse procedimento, este tratamento? Ele é feito da seguinte forma. Nós temos, então, algumas condições que o ortopedista vai avaliar no momento que o paciente chega no pronto-socorro para determinar qual o tratamento. Primeira coisa, se a fratura é fechada ou se é uma fratura aberta, se é uma fratura que tem desvio ou que não tem desvio, ou se é uma fratura estável ou instável. O que isso mostra pra gente? O melhor cenário, se eu pudesse escolher como ter uma fratura, eu escolheria uma fratura fechada, sem desvio e estável. Melhor cenário para colocar um gesso, ter uma consolidação adequada. Nem sempre é isso que acontece. Quanto mais comorbidades, quanto mais eventos adversos eu tiver neste trauma, quanto mais gravidade essa fratura apresentar, mais difícil o tratamento ortopédico aplicado e, consequentemente, a sua reabilitação. O tratamento ortopédico, então, desta fratura será a redução anatômica, promover a estabilidade do segmento ósseo, preservação do suprimento sanguíneo e permitir uma mobilidade precoce ativa e de carga no membro que foi submetido à fratura e, de preferência, sem dor. Não é fácil, é difícil o ortopedista chegar em todos esses 4 princípios, porém, é o que ele sempre busca nesse tratamento de fratura. Quanto melhor ele conseguir fazer isso, mais fácil a recuperação e melhor para o paciente. Então, o tratamento ortopédico, dentro desses 4 princípios, nós temos primeiro a redução. Então, é feita a redução dessa fratura, que pode ser feita de forma fechada ou aberta. Então, o médico ele aplica uma anestesia no paciente e reduz a fratura. Ou ele faz isso de forma cirúrgica, ele leva o paciente para o centro cirúrgico e acaba utilizando, então, alguns tipos de instrumentos, como a gente observa nessa imagem, para estabilização da fratura. Segunda parte, a imobilização, que pode ser um gesso, uma tala, um enfaixamento ou até mesmo uma órtese, tá? O paciente ele ainda pode ser submetido às trações cutâneas ou esqueléticas e também
Essas fixações são as osteossínteses, que são as internas ou as externas. As osteossínteses internas, elas têm vários tipos, as placas, os parafusos, as próteses, enfim. Tem uma série de instrumentos, normalmente de metal, para fixação do osso. E a externa, que são os fixadores externos, que vamos ver mais à frente também. O processo de reabilitação, ele funciona como? A gente sempre vai considerar as variáveis da fratura, o tipo de tratamento ortopédico aplicado, a fase de consolidação do osso e as condições do paciente. Então, não adianta eu saber que meu paciente ele tem condições de evoluir, porém, a consolidação radiográfica não está presente. E isso é muito comum nas fraturas. Por quê? O paciente tem uma condição física geral, só que tem que esperar a formação do calo ósseo. Esse é o maior desafio do fisioterapeuta, principalmente nos tratamentos conservadores sem estabilização cirúrgica. Porque nós temos que segurar o paciente esperando o calo ósseo formar para que eu possa descarregar carga, fazer um exercício um pouquinho mais intenso, treinar uma marcha com apoio total de peso. Então, isso é extremamente importante. Observar as condições do paciente e esperar o tempo radiológico de consolidação da fratura. Sempre com o nosso tratamento, qual que é o objetivo? Consolidação da fratura e diminuir as consequências do processo de imobilização, que é a hipotrofia, a diminuição de amplitude de movimento, a perda de força muscular. Temos que utilizar todos os recursos que nós temos disponíveis na fisioterapia para minimizar toda e qualquer complicação que possa ser decorrente dessa fratura. Importante a gente conhecer, então, o que a gente sempre fala, né, do efeito piezoelétrico. Eu acho que esse é o nome que paira na vida do fisioterapeuta durante boa parte da sua vida. Nós temos, então, que o crescimento ósseo, ele se adapta às forças colocadas sobre ele. É a lei de Wolff, de 1892, em que o reparo das fraturas é baseado. Então, a partir do momento que eu tenho aquela margem de 6 semanas, aquele primeiro marco no nosso processo de fratura, de reabilitação, de consolidação, quando eu começar a ter esse calo mole sendo formado, eu preciso, então, começar a colocar carga no membro para que eu estimule o efeito piezoelétrico e esse efeito mecânico, essa energia mecânica, se transforme em uma atividade elétrica, favorecendo a calcificação deste calo. Então, nesse momento é quando eu vou ter a transformação ou a mineralização do calo mole para o calo duro, onde eu tenho de fato as propriedades do osso sendo formadas novamente, dando dureza e sustentabilidade para o meu esqueleto. No processo de reabilitação, então, o que a gente trata? Edema e dor. O que eu posso utilizar de recurso para esse paciente? Lembre-se que se tiver uma placa, um parafuso, uma estrutura metálica, alguns recursos não podem ser utilizados. Importante a gente conhecer todos eles. Atrofia e encurtamento muscular. Qual posição que eu posso deixar o membro do meu paciente? Eu posso estimular um alongamento? Eu posso mexer as articulações em volta? Qual que é o direcionamento que eu posso ter? Perda de massa óssea. Posso começar um exercício isométrico? Posso fazer exercícios nas áreas adjacentes? Vamos avaliar também. Contratura tecidual e rigidez. Tem cicatriz? Preciso fazer uma mobilização? Posso fazer essa mobilização? O paciente está com gesso? Ele está só com uma órtese? Em que momento eu vou poder fazer isso? Vamos lá para o nosso objetivo e conduta também. Sempre avaliar a perda de função, que vai acontecer, é uma consequência e é o que vai ser tratado na fisioterapia nas fases finais, e sempre tentar prevenir as complicações sistêmicas como uma trombose, uma parte de capacidade cardiorrespiratória. Tudo isso precisa ser observado e incluído no processo de reabilitação. Recursos fisioterapêuticos todos, né? Nós temos a parte das ondas elétricas, né, do TENS, nós temos ultrassom, nós temos laser, nós temos correntes infinitas, temos exercícios de alongamento e fortalecimento muscular, podemos dar essa estimulação de descarga de peso no membro, tanto inferior quanto superior, posso manipular, posso mobilizar, reeducação do movimento e essa parte do recondicionamento cardiovascular, como eu mencionei anteriormente. Então, nos nossos objetivos e condutas, eu preciso ser específica, eu preciso direcionar e observar sempre a condição sistêmica do nosso paciente.
Vamos então agora para a nossa interatividade. A complicação da fratura causada por ausência da consolidação é chamada de alternativa A, necrose avascular, alternativa B, pseudoartrose, alternativa C, osteonecrose, alternativa D, osteomielite, alternativa E, consolidação viciosa. Tenho certeza que você vai se lembrar dessa resposta. Voltamos já!